Que é um fenômeno da mais alta importância. O Marinho disse, ele tem um texto que ele diz, olha, esse subimperialismo é como uma pulsão, é a experiência que ele, a expressão que ele utiliza. Essa pulsão diz respeito ao seguinte, sobre determinadas condições de acumulação de capital, podem existir momentos em que, em função, precisamente de um lado, dessas duas esferas de consumo e de um regime de superexploração, permitidas pela situação no mercado mundial, empresas brasileiras de alguns setores possam, e o Brasil pode assumir, apareceu isso durante o segundo PND e o período de Geisel, pode assumir uma política que ele disse é uma política subimperialista. Aquele papel, na prática, que a Embaixada de Washington sempre reserva para a diplomacia brasileira e na América Latina, como o Brasil, como como é que eles chamam? Uma liderança natural na América Latina. Os embaixadores dos Estados Unidos aqui dizem, o Brasil tem uma liderança natural na América Latina. Também, aí um monte de gente começou a dizer assim, olha, para onde vai o Brasil, vai a América Latina, essa ideia de que aqui o Brasil tem um peso específico pela sua grandeza geográfica, pela quantidade de riqueza, pela quantidade de população, pelo desenvolvimento capitalista relativo mais intenso aqui que nos demais. Ele diz, olha, o Brasil joga um peso particular. E o Washington sempre fomenta essa ideia de que o Brasil é um líder natural. Que, quero dizer muito claramente, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, ninguém mais aceita essa ideia. Os governos bolivarianos não aceitam isso. Porque eles sabem, com o exemplo cubano, a importância que Cuba, uma ilha pequena do Caribe, pode fazer no estrago anti-imperialista aqui, em condições, inclusive, de bloqueio. Essa é uma coisa que um venezuelano, um bolivariano, pode, no máximo, pode não, ele aceita e defende que o Brasil é parte constitutiva de uma pátria grande e de um esforço comum de emancipação latino-americana, mas nunca vai se colocar na condição de um irmão menor, um subalterno, e que tem uma liderança. Ao contrário, o bolivarianismo que emergiu na América Latina é precisamente uma afirmação de uma consciência emancipatória da América Latina que não passaria por uma mediação desse tipo, de jeito algum. E isso eu não falo só na direção venezuelana, equatoriana, boliviana, mas a nível das massas, das consciências dos trabalhadores, dos sindicatos, das organizações de vanguarda, das organizações revolucionárias que existem nesses países. Mas é óbvio que o jornalista mexicano, como é que chama? Esqueci o nome dele. Publicou um livro, inclusive, sobre as pretensões subimperialistas do Brasil. E nós vamos fazer até um debate, agora lá em Florianópolis, a aula magna do Instituto. Nós convidamos a Virgínia Fontes para discutir o capital imperialista, em que ela faz uma crítica às teses do Rui Mauro Marini, recupera, e nós a convidamos para ela fazer um debate e também para ajustar contas com a Virgínia, ao contrário, fazer um debate interno e ela discutindo o livro dela, tá? Desde a perspectiva do Rui Mauro. E eu não vou falar mais aqui porque eu ainda não li o livro do Capital Imperialista, tenho que ler quando ela chegar lá. Que era uma dívida que eu tinha com ela também, porque é um debate que está aí. E é um debate, e o subimperialismo discutido por uma marxista, é isso que interessa. Então, o Rui Mauro dizia o seguinte, sob condições de superexploração aqui, mercado interno, portanto, reduzido, e dependendo das condições da acumulação global, pode surgir a possibilidade, a pulsão, de uma necessidade de expansão de capital, que não vai encontrar internamente as condições adequadas para essa reprodução ampliada. E que, portanto, é natural que transborde as fronteiras. E o Brasil passaria a ter uma base econômica para sustentar uma política que ele chamou subimperialismo, que seria uma espécie de graduação da cadeia imperialista aqui, com países mais avançados, da qual estaria o Brasil, por exemplo, país de desenvolvimento capitalista intermediário, país de desenvolvimento capitalista relativo mais baixo, etc. E, em alguma medida, o Rui Mauro teoriza, a partir da lei do valor, da dependência
da superexploração, aquilo que a Vânia Mambira faz no livro Capitalismo Dependente Latino-Americano, que é uma espécie de uma tipologia, país tipo A, tipo B, tipo C. Eu tenho no YouTube, fiz uma entrevista com a Vânia, dizendo, ô Vânia, isso aí é mais ou menos uma tipologia weberiana. Ela ficou louca comigo. Eu disse, não, nunca estudamos Weber, não temos nada a ver com Weber. Mas saltava aos olhos uma tipologia dela, eu tinha que perguntar. E mandei bala, e publiquei o livro dela também. Não era uma... E entre nós o povo tem que comer também, né? Então esse é o assunto. Então o subimperialismo é precisamente permitido por uma conjuntura muito particular, a expansão de algumas empresas brasileiras, em função, entre outras coisas, dessas condições globais de acumulação e das limitações implícitas do chamado mercado interno. O subimperialismo, então, se manifestou com vigor durante precisamente aquele breve reinado do Lula, quer dizer, o último ano do primeiro mandato e até o terceiro do segundo mandato. 4 anos em que, garantido por termos de troca, ultra favoráveis, que invertia aquela deterioração dos termos de troca. Olha que coisa importante. No figurino francês eu faço uma crítica à professora Maria da Conceição Tavares, porque ela chega a aventar a hipótese de que aquela tendência histórica à deterioração dos termos de troca tinha arrefecido ou, em alguma medida, desaparecia, e que a dependência do Brasil não era tal, e o Brasil não era mais um país tipicamente subdesenvolvido, porque agora ele exportava para muitos mercados. Isso ela dá numa entrevista, não está desenvolvido, mas ela dá uma entrevista nos jornais, e era uma ligação das formulações dela e das formulações do Aníbal Pinto, que é um economista chileno da qual ela era devota, era uma discípula de Aníbal Pinto, que é um dos grandes pensadores do estruturalismo cepalino também, esqueci de mencionar o Aníbal Pinto, economista de grande vigor, que também vale a pena ler, como se lê outros economistas, né? Que não são marxistas, mas que captam fenômenos muito importantes, que merecem um tratamento desde o ponto de vista marxista. Então a Conceição dizia, olha, o Brasil já deixou de ser subdesenvolvido, e coincide precisamente com aquele momento de expansão subimperialista do Brasil, que gerou um otimismo desmedido, né? Era um otimismo desmedido, e ele só não era mais desinibido por uma razão, porque se ele é desinibido, ele aparece como uma exibição de tipo burguesa. Então, na base do petismo, ou do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, da base aliada de extração de esquerda, que hoje não tem mais nada a ver com a esquerda, não podia aparecer porque teria que estar exibindo a expansão subimperialista do Brasil. Mas veja como na hora da catástrofe, uma hora, por exemplo, como a da ação da Polícia Federal no esquema das carnes, da indústria de carne, apareceu de maneira muito difusa uma certa defesa desse orgulho burguês, as empresas brasileiras e etc e tal, que são as empresas que ganharam o mercado mundial, que conseguiram inclusive comprar as filiais nos Estados Unidos, etc., esquecendo uma coisa básica que tem a ver com a temática do subimperialismo também. Esses setores, construção civil, carnes, etc., são setores em que são todos importantes para uma economia capitalista de tipo imperialista como os Estados Unidos, mas não definem a sorte do sistema. Então o sistema pode conceder, como em determinado momento, num conflito bélico da Segunda Guerra Mundial, Darcy Ribeiro mostrava muito isso, os Estados Unidos toparam a CSN e Volta Redonda. Toparam. Era uma coisa importante na indústria, a siderurgia, mas eles toparam isso na periferia capitalista. Não é? Muito claramente, não há uma incompatibilidade. Como o imperialismo topou, por exemplo, que o petróleo fosse uma indústria estatizada. Ele prefere que esteja privatizada, mas não há problema nenhum para as empresas capitalistas trabalhar com o Estado no controle do petróleo. No limite. É claro, se disser, ei, capitalista, o que vocês preferem? Vamos privatizar tudo. Isso na nossa mão. Especialmente Shell, todas as empresas estrangeiras. A BP, todas as empresas, todas as inglesas, as gringas, a francesa,
A Total, todas elas querem privatizar. Mas se não for, elas vão trabalhar com o Estado também, porque eles sabem que o Estado tem natureza capitalista e vai ter que transar com essas empresas transnacionais, vai ter que ter. Mesmo o caso mais eloquente do anti-imperialismo, que é o do Chaves, ele teve que abrir a franja do Rio do Orinoco de extração, de exploração de petróleo ultrapesado e de excelente qualidade, e está abrindo para as empresas estrangeiras, em função da crise e de um conjunto de outros condicionamentos. Então essa expansão subimperialista era também para o Rui Mauro uma consequência dessa dialética da dependência, chamamos assim. Do fato de que vigora uma superexploração da força de trabalho, o mercado interno nunca pode se consolidar cabalmente, não pode ser um mercado interno de massas, e, por extensão, essas empresas podem, sob determinadas circunstâncias, em alguns setores, transbordar a fronteira e fazer uma política subimperialista. Quer dizer, o Lula saiu, como acho que o Maurício aqui pegou as empresas, saiu embaixo do braço, e saiu fazendo o lobby para as empresas brasileiras. E o Lula diz muito claramente, olha, o que o presidente tem que fazer é isso. Esse comportamento político está assentado nessa possibilidade subimperialista, que é uma decorrência da dependência latino-americana, em especial da dependência brasileira. Isso para vocês verem como essa formulação da dialética da dependência ela foi se desdobrando, analisando outros fenômenos, né? Como nós vamos ver, por exemplo, poderíamos discorrer a partir da obra do Rui Mauro, em um conjunto de ensaios sobre isso, sobre o tema da dependência tecnológica, gigantesca, insuperável e cada vez mais grave. O tema do subimperialismo é um desses temas. Isso se manifestou. Quem trabalhava com a dialética de dependência sabia claramente que o mercado interno não podia se constituir sob um regime de superexploração. Para constituir o mercado interno de massas, tinha que romper com o estatuto da superexploração. E romper com o estatuto da superexploração tem que romper com a dominação burguesa. Não tem como. Da mesma forma que aquela expansão necessariamente passageira da indústria brasileira em alguns setores, no contexto latino-americano, de bancos, em alguma medida, de construção, de carnes, e inclusive, por exemplo, o fenômeno da expansão do latifúndio brasileiro para as terras paraguaias, por exemplo, a aquisição de terras paraguaias para a plantação de soja por latifundiários brasileiros, que é o mesmo fenômeno da expansão, está intimamente ligado com aquela elevação dos preços das matérias-primas agrícolas e minerais garantidas pelo mercado mundial. Quando aquilo desabou, os preços desabaram, essas tensões, essa potência subimperialista é contida. Entendeu? Ela é contida. Então, o que eu quero mencionar aqui é esse fenômeno. O programa, quer dizer, quando o Marinho disse, vamos parir uma teoria marxista da dependência, ele não disse, está criada a teoria marxista da dependência. Ele disse, para uma teoria marxista da dependência, vamos ter que dar conta de vários fenômenos. Está aqui o tema da superexploração, está aqui o tema do subimperialismo e um conjunto de outros temas que ele foi tratando. Um tema que quase que desapareceu, na sociologia desapareceu, que é o estudo sobre o Estado. A sociologia abandonou, não há mais estudo sobre o Estado. Eu lembro que encontrei no aeroporto, numa tese, aí, o Décio Sais, que trabalhou durante longo tempo, disse, ninguém mais trabalha a teoria do Estado. Todo mundo trabalha política pública, governos, democracia, regime, etc. Mas o Estado, a teoria do Estado, sumiu da sociologia, provavelmente é residual no direito, porque está vinculado com o tema da ciência política, que também é marginal lá. Então o tema do Estado some. E aí a teoria marxista formulou, através dos estudos do Rui e de outros, que é o Estado na periferia capitalista. Qual é a feição desse Estado na periferia capitalista? E as possibilidades do regime político dentro do Estado na periferia capitalista. Um livro que é muito luminoso nesse sentido é o livro do Tillman Wevers, que é o Estado na periferia capitalista. Que é um livro que ele nunca cruzou com o Marinho, nem cita, não está lá, mas ele observa, por exemplo, que quando eu li esse livro, diz assim, esse livro está impecável no seu conjunto, ele só esquece de colocar aqui, mas está reservado o espaço para o tema da superexploração da força de trabalho. Esse Estado na periferia capitalista requer a superexploração da força de trabalho.
Então, para quem está querendo pensar uma criminologia crítica, etc. e tal, vai ter que articular essa configuração do Estado com o regime da superexploração da força de trabalho. Não tem possibilidade de discutir nada na América Latina e no Brasil. E quero dizer aqui, e por que o Brasil, então, é um caso, assim, digamos, paradigmático nisso? Porque no Brasil é onde o desenvolvimento capitalista relativo foi mais longe. E se aqui as possibilidades são reduzidas, com muito mais razão são reduzidas no outro país de desenvolvimento capitalista relativo menor, comparado com o brasileiro. Se aqui não dá, eu diria assim, sem menosprezo nenhum, eu estou falando só aqui em termos de desenvolvimento capitalista, imagine comparar com Honduras e Guatemala, ou comparar com o Haiti, ou República Dominicana no Caribe. É muito mais intenso. Então, esses temas são temas que se colocaram aí. Agora, a gente estava conversando aqui, queria concluir com isso, dizer assim, por que uma teoria como essa, e por que Marini, como Vani e Teotônio, foram autores que desapareceram? Desapareceram como se não existissem. Para gerações inteiras aqui no Brasil. Por várias razões. A primeira porque a proposta da Revolução Brasileira foi derrotada. Derrotada com o golpe militar de 64, cívico-militar de 64. Então por que eles desaparecem? Eles desaparecem porque o projeto da Revolução Brasileira sofreu um revés brutal. Segundo, desaparecem porque tiveram que cair na clandestinidade, o próprio Rui foi preso, torturado no Senimar, conseguiu um habeas corpus, quando ganhou, imediatamente caiu na clandestinidade e saiu. E saiu ele, saiu o Teotônio, saiu o Vana Mambeira, saíram todos e sai correndo. Eles não estão aqui. Então não o conhecemos porque eles não estão aqui. Primeira razão, não os conhecemos porque a proposta da Revolução Brasileira sofreu um revés grave, fracassou na conjuntura de 64. Segundo, eles não são conhecidos porque eles tiveram que sair exilados, eles não ficaram aqui. Eles não foram como Fernando Henrique Cardoso, que ficou aqui, estava aqui. Terceiro, precisamente, porque eles sofreram um boicote global, muito bem articulado, por gente como Fernando Henrique Cardoso, o SEBRAP, que organizaram uma campanha gigantesca contra eles. Quando? Quando eles saíram? Quando eles saíram. Mas, sobretudo, quando eles estavam começando a voltar e começaram a discutir os ares da anistia. Quando começaram a discutir os ares da anistia, está aí colocado nos livros o famoso debate entre Fernando Henrique Cardoso e José Serra contra Rui Mauro, em que o José Serra e o Fernando Henrique Cardoso escrevem um texto, quando eles estão vindo dos Estados Unidos, depois de uma temporada lá, que se chama As Desventuras da Dialética da Dependência. E o Rui Mauro Marini responde dizendo Las razones del neodesarrollismo, ou, subtítulo, Por que me ufano de minha burguesia? Se estabelece. Esse é muito claro. Vou dar um exemplo do que é o cerco e a mentirada sobre a falsificação grotesca. Dois exemplos. Um, de Fernando Henrique Cardoso, que é o criticar o Marini, adultera o texto do Marini para melhor criticar. Então, onde o Marini estabelece uma economia exportadora, o conceito de uma economia exportadora, eles colocam, olha, o Marini está dizendo aqui que é uma economia agroexportadora, ou primária exportadora, que é algo completamente distinto. O que o Marini diz? O Marini diz, olha, aqui se estabelece uma economia exportadora exatamente porque ela não pode dispor, em função do Estatuto da Superexploração, de um mercado interno vigoroso de acumulação. Então, a lógica da economia exportadora é uma decorrência do regime de superexploração. O ciclo do capital, diz ele no outro texto, se fecha fora, que é algo substancialmente diferente daquilo que ocorre na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. Percebe? O grosso da riqueza tem que ser realizado, uma parte substantiva tem que ser realizado fora. Então o ciclo do capital não fecha aqui. E o texto chama assim, o ciclo do capital numa economia dependente. E ele analisa o ciclo do capital. Então, e daí ele diz, e é por causa disso que a economia latino-americana, e a brasileira em particular, ela está sempre estimulada a criar uma economia exportadora.
Por isso que o Delfim Neto dizia, exportar é o que importa. Velho postulado de Delfim Neto. Tá? E o Fernando Henrique Cardoso formulou isso várias vezes, dizendo, exportamos ou morremos. O que é isso? É uma expressão típica que sustenta essa necessidade de uma economia exportadora, uma economia voltada para fora, cujo eixo dinâmico da acumulação não pode contar aqui com o mercado interno, que teria que estabelecer a ruptura com a superexploração. Então nós sabíamos, por exemplo, que não pode ter mercado interno. Eu disse aqui, numa exposição anterior, o mercado interno, para se viabilizar, ele precisa, em primeiro lugar, da reforma agrária, então, uma estrutura da fundiária diferente para criar alimentos, para baratear a força de trabalho. Ele precisa de desenvolver o setor de máquinas e equipamentos, que é para a elevação permanente da produtividade do trabalho de maneira endógena, e ele é absolutamente necessário, esse segundo elemento, para fazer uma relação entre salário e produtividade do trabalho, que é aquilo que nós chamamos de um círculo virtuoso. Os salários se elevam, a produtividade se eleva, torna-se o trabalho mais com maiores equipamentos, etc. E a relação produtividade e salário não conspira contra o processo de acumulação de capital. Nenhuma dessas três coisas tira. Então, podia ter mercado interno de trabalho. Como aquela expansão para fora subimperialista, tampouco poderia ser duradoura. Entendeu? E não pode subsistir. Nós estávamos imunizados sobre isso. O Fernando Henrique traduzia e disse, olha, aqui vai ter uma economia agroexportadora. Quando o Ruth chama economia exportadora, pode exportar, inclusive, pode exportar aviões, por exemplo. Não tem problema nenhum. Nem vou falar do fato de que para cada dólar que se exporta, 80, 82 centavos de dólar tem importado. Nem vou falar disso. Vou falar do fato que é uma economia que pode exportar aviões. E o segundo é a tese de doutorado de Guido Mantega, que é a Economia Política Brasileira, um livro que é lançado exatamente no ano que o Marini volta para o Brasil, e que lá criou um modelo de subdesenvolvimento capitalista, em que ele agrupa as teses, supostamente, do Rui Mauro Marini e de Gunder Frank, e a linha apresenta como se fossem teses trotskistas, e que estariam vinculadas com aquela ideia que faz parte da ideia do programa de transição, supostamente, segundo a leitura do Gunder Frank, de esgotamento das forças produtivas. Então ele desenha, a partir de Gunder Frank e do Rui Mauro Marini, uma caricatura também das teses de Trotsky, e agrupa aquilo como se fosse uma tese catastrofista e sem sustento no marxismo. Quando o Rui chega, o Teotônio chega, a Vânia chega, eles têm várias desvantagens, tem uma opinião formada contra eles, os livros deles não estão traduzidos, eles voltam, Fernando Henrique Cardoso é uma figura política ascendente, eles estão contra a transição democrática, eles estão na contramão da história, e eles se tornam marginais. E absolutamente inconvenientes. Existem outras histórias aí, detalhes que a gente podia contar disso, mas vocês sabem que no meio universitário a vaidade é um artigo de consumo bem estendido. Não no nosso caso. Mas aí, no resto do departamento, isso aí está cheio. Nós aqui praticamos uma conduta distinta, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Além da mentira, da falsificação, e de uma certa timidez, eu disse aqui, foi uma briga para fazer, o jornal nunca quis publicar a Dialética da Dependência, imagine. E me disse uma coisa que, no fundo, tinha razão. Ele dizia, Nildo, não tem movimento de massas. Ele repetiu o argumento do Engels na publicação do tomo 3 do Capital. Ele dizia, eu estou publicando o tomo 3, sabe por quê? Porque o movimento operário na Europa está se levantando, então vou publicar mesmo de maneira o tomo 3 inacabado do Marx, vamos botar aí, porque as massas vão precisar. E o Rui dizia, não dá, eu dizia, mas Rui, e aí a curta emergência do petismo, ele dizia, não vai dar nada isso aí, não vai dar nada. Menor chance, menor chance.
Por quê? Não porque queria, não, porque ao contrário, disse, bom, se o movimento operário levanta a CUT, levanta, os trabalhadores que estão indo ter um ascenso do movimento da luta socialista, etc., bom para mim, bom para os marxistas, bom para o país, tudo, bom para os trabalhadores. Mas não, eles vinham com essa tradição do marxismo crítico, de uma interpretação sólida do desenvolvimento capitalista dependente, eles já não têm a menor chance. Outro que, aliás, a propósito disso, o meu entusiasmo pelo petismo na época, eu estava fazendo meu doutorado no México com Agustín Cueva e falava para ele, e o equatoriano, ele olhava com aquela cara assim, e eu todo entusiasmado, o que é que vem, está acontecendo isso, e aí tem uma esquerda no partido, e nos sindicatos estão indo para a cabeça, e não vejo nada disso aí. O que é a juventude, né? O cara tá... Sexta-feira da semana que vem nós vamos tomar o palácio, isso não tenha dúvida. E não deu na sexta-feira, na outra quinta, e vamos embora. Mas não... Então, mas por que esse ceticismo dessa gente? É porque tinha uma interpretação sólida da teoria por trás. Percebe? E eles viam que, a despeito do crescimento do movimento de massa, democratização do Brasil, etc., não estava indo para um caminho de ruptura. E havia aí um enorme atraso teórico nessas novas lideranças que não conheciam os trabalhos. E acho que eles erraram também, porque a gente discutia muito. Só para dar um exemplo também aí do Rui, eu trabalhava no Rio e disse para ele fazer um debate lá em Floripa, e articulamos com o centro acadêmico, levaram ele, e quando ele voltou na segunda-feira, a gente almoçava no mesmo restaurante lá na Fundação Escola de Serviço Público, no Rio de Janeiro, todo dia. E eu falei assim, e como é que foi lá? Ele falou, nunca mais me convido com essa palhaçada. Eu quase infartei, digo, cacete, o que aconteceu? Eu peguei, saí dali conversando, tal, liguei o telefone, o que foi? Não, que tinha um auditório lotado, muita gente que entrava e saía, conversa. Aí eu pensei que tinha dado um desastre, falei, ô Rui, o que aconteceu de fato lá? Não, é o seguinte, esse negócio aí de auditório cheio, isso aí não serve para nada. Se vocês reunirem lá 20 militantes para a gente formar e fazer um curso, eu volto. Eu acho que tinha que combinar, porque era a juventude que estava descobrindo a esquerda, exilada, etc., o marxismo latino-americano, que era ultra conhecido fora, o subdesenvolvimento e revolução do Rui Mauro estava na 12ª edição no México, e nós publicamos agora, 4 anos lá aqui no Brasil, os textos da Vânia, 8ª, 14ª edição. Tinha o termo marinista lá, não tinha? Claro. Tinha aqueles que seguiam o Sim. Mauro, né? E estava em torno de uma publicação lá, em que estava ele, Roger Bartra, Bolívar Echeverría, o equatoriano, que era o Quadernos Políticos, que era uma revista de extraordinária. Está tudo eletrônico agora, vocês podem consultar. Quadernos Políticos, uma revista de uma densidade teórica extraordinária, uma revista sem precedentes. Sabe um cara que se formou ali? O vice-presidente da Bolívia, o Álvaro Garcia Limeira, que era discípulo de Bolívar Echeverría, o equatoriano, que tinha sido o assessor importantíssimo do Rudi Dutschke na Alemanha, no 68, o líder estudantil que sofreu um atentado, depois morreu por força disso, etc. O guru dele, lá em grande medida, era o Bolívar Echeverría. Então, os caras com domínio do marxismo completo, e de leitura sistemática, e do exercício, e do exílio, e saem da derrota do Brasil, vão para o Chile, saem da derrota do Chile, vão para o Panamá, e vão sair numa derrota atrás da outra, né? Ali vão os derrotados. Entendeu? Então, quer dizer, também eles contribuíram com o fato que assim, tinha que falar para aquele movimento emergente de democratização, tinha que falar para as novas gerações. Eu, pessoalmente, dou o meu exemplo, me vinculei a isso porque logo no movimento estudantil, eu entrei no movimento de emancipação do proletariado, o MEP, que era uma organização clandestina, que vinha da PO. Então eu soube da existência desses caras. Mas todas as outras gerações, ninguém sabia. Então tu tinha que dizer quem era o Marini, quem era o Teotônio, quem era a Vânia, o que era a teoria marxista de dependência, por que a CEPAL estava superada, por que a Conceição Tavares não explicava, por que era explicar assim quase que vaca tem chifre. Sacou? Vaca tem chifre. Pô, é ridículo, mas tinha que explicar. Então, outras pessoas, como o Rui, quando se defrontavam com o Rui, cara, mas tu existe? Se defrontava com o sujeito, pô, tu existe. Entendeu? Porque sabiam por pseudônimo, mas
Então, acho que agora tem uma circunstância diferente, não por acaso, concluo com isso, no Brasil inteiro, o Brasil hoje é o país em que mais se discute na América Latina a teoria marxista da dependência. Mais que está entrando na Argentina, a propósito, Cláudio Katz, que me perguntou, começou a estudar a TMD, todo o tema da teoria da dependência, ele vinha do Troativo, é um sujeito extraordinário, de grande capacidade, começou a estudar, escrever sobre isso também. No México esse movimento arrefeceu, mas tem lá o Adriano Sotelo, etc. Tal. Em outros países está surgindo, tem ainda remanescentes desse movimento, mas no Brasil foi onde estourou, no Brasil inteiro, o grupo de estudos de teoria marxista da dependência. PET, que está vinculado com isso, e nós queremos organizar lá no IELA o mestrado e doutorado em estudos latino-americanos em cima da teoria marxista da dependência. O projeto está pronto, vamos discutir agora, vamos tentar aprovar para começar o ano que vem. Um mestrado em estudos latino-americanos, exclusivamente orientado pela perspectiva da TMD.